los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Olá, meu nome é Buba Vasconcelos. Estou com a Larissa para saber qual o panorama geral do teatro. Bom, Buba, como você perguntou, o panorama geral do teatro na América Latina tem como fatos em comum a maior parte dos países falantes da língua espanhola, mais de 300 anos de colonização. Interessante. E a presença fortíssima do catolicismo, que por conta da catequização durante a época da colonização, influenciou a criação desses países, né? Após a independência, nós temos o neoliberalismo, que faz com que a concentração de renda seja muito desigual, as ditaduras militares muito sangrentas e, por último, o subdesenvolvimento, que a maior parte da América Latina é subdesenvolvida, né? Mas e o teatro Inca? O teatro Inca, por ser muito diferente do teatro europeu, não foi valorizado na história. Porém, existem relatos dos amaltas que faziam parte dos nobres incas. Então, eles encenavam peças que falavam sobre eles durante o período Inca. Eles compuseram tragédias e comédias que eram encenadas em frente aos reis incas. Toma mais biscoito? Toma. Tá bom. Olhe pra câmera. Buba! Você sempre quis saber sobre o teatro cubano, sendo que você nunca conseguiu achar informação, porque são muito difíceis de encontrar. Mas hoje, esse vídeo vai salvar sua pele, e eu vou ensinar pra você 8 fatos sobre o teatro cubano. Vamos começar pelo teatro número 1. Eita, meu Deus. O teatro cubano teve como início os areitos, que é uma cerimônia de máxima expressão cultural aborígena cubana, mágico-religiosa, na qual a dança, o canto, a oralidade e a pantomima eram misturados. Mas o que é pantomima? Vamos descobrir? Segundo o Google, é um substantivo feminino, no qual significa a representação de uma história exclusivamente através de gestos, expressões faciais e movimentos. Assim, acho que é bem autoexplicativo, mas tem a ver com a questão da gestualidade e não necessariamente a fala, como representação do teatro naquela época. O primeiro teatro cubano, de fato físico, que foi criado foi El Coliseu, em 1775. Faz um tempo, né, gente? O primeiro estilo que se destacou na ilha cubana foi o teatro buffon, no século XIX, e tinha como principal característica o humor e a sátira. O seu fundador foi Francisco Covarrubias, e ele buscou adaptar esse estilo para Cuba, né, para a situação deles, onde ele buscava uma linguagem mais popular e também ele incorporou a figura do negro. No tempo anterior à independência cubana, porque assim como muitos países latinos, Cuba também foi uma colônia, houve muita repressão ao movimento Cuba Libre. E por causa disso, a produção teatral foi praticamente anulada nessa época. E o que teve de produção foi externa ao país. Um exemplo disso foi o Teatro Mambi, que surgiu justamente como um movimento em apoio à causa libertária no teatro. Não só apenas era recreacional, mas ele também era ideológico. Com a República, já no século XX, surgiu o teatro vernacular, que recebia muitas influências do teatro buffon. Ele ampliou o leque de personagens, mas ele manteve a sátira e o humor, principalmente a sátira política. Depois de 1959, ele enfraqueceu bastante, mas até hoje ele marca a forma de fazer arte dramática na ilha.
O teatro cubano passou por muitas mudanças positivas depois da Revolução Cubana. Inclusive, em 1959, teve a Lei do Teatro Nacional, que gerou a produção e a criação de vários grupos teatrais financiados pelo Estado. Um exemplo deles é o Teatro Nacional de Guinó. Dois grupos se destacaram bastante no período pós-revolução, que foi o Teatro Estúdio, de cunho militante, e o Teatro Elis Cambrai, que via a forma de fazer teatro como uma arma de revolução. Ambos eram inspirados por Bertolt Brecht. Por fim, o teatro cubano hoje contempla diferentes gostos, desde o clássico, que é representado pela empresa Hubert de Blanc, como até o experimental e de vanguarda, a exemplo do grupo Argos Teatro. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não só gostado, como aprendido bastante sobre o teatro, porque a gente não tem muita informação sobre isso, e é sempre bom a gente reconhecer nosso conhecimento, né? É isto. Então, né? Um saco essa porcaria. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje o vídeo é mais um Amanda Responde. No Instagram, essa semana, eu postei uma foto e pedi para que vocês fizessem perguntas sobre o teatro argentino. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então, a primeira pergunta foi do @niel.lins. Amanda, sobre o teatro argentino na época colonial, eles já tinham identidade ou era algo tipo cópia/releitura da Europa? Então, Niel, na época colonial aqui na Argentina, não se tinha um teatro, ou pelo menos a história não admite. Tínhamos apenas expressões teatrais por meio dos colonizadores que usavam o teatro para a catequese. A segunda pergunta foi da @itsalicealves. Amanda, sei que no início o teatro na Argentina era utilizado apenas para catequese, mas depois foi taxado pela igreja como um lugar pecaminoso. Queria saber como foi esse processo do sacro para o cabaré. Beijos, amo seu canal. Beijos, Alice! Então, Alice, você está certa. No início, o teatro argentino era usado apenas para catequese, até o ano de 1783, com Juan Bertizzi Salcedo, que ele cria a Casa da Comédia, que posteriormente ficou conhecida como Teatro de la Rancheria. Esse teatro ele estreia com Siripo Labardem, que cria a primeira peça não religiosa. O problema, Alice, não é que o teatro argentino tinha um caráter pecaminoso ou hediondo. Não. Foi porque eles pararam de fazer merchan da igreja através do teatro e começaram a produzir um conteúdo próprio. Claro que a igreja não ia ficar calada, que ela ia arrumar alguma tática para atacar o teatro argentino. Próxima pergunta. O Guilherme Wright comenta: Salut. Gente, que louco! Ele comentou em francês. Ai, pera que eu vou dar um Google Tradutor. Oi, linda, tudo bom? É o seguinte, o dia 30 de novembro é considerado o dia do teatro na Argentina. E sei que por trás dessa data tem toda uma história. PS, quando você vier a Paris, faz um encontrinho, por favor. Ah, Guilherme. Ok, você perguntou sobre o dia do teatro na Argentina. E assim, o Teatro da Rancheria continuou suas atividades até o ano de 1792, quando o teatro sofreu um incêndio e foi totalmente destruído. Então, para homenagear o Teatro da Rancheria, o dia 30 de novembro, dia de sua inauguração, foi dado o título de Dia do Teatro na Argentina. E sobre esse incêndio, ninguém sabe realmente se foi um acidente ou algo intencional, porque lembre-se, a igreja não gostava nem um pouco do teatro. O @B1SM4 ele comentou o seguinte: oi, querida, tudo bem? A arte sempre sofre influência da sociedade em que é produzida, inclusive em momentos de tensão. Queria saber se o teatro argentino passou por momentos assim. Tivemos sim momentos de tensão, tivemos 3 em especial.
Falarei de 2, o terceiro eu vou deixar mais à frente, que é algo bem importante para a história do teatro argentino. Os 2 primeiros foram a Revolução de Maio e a Época de Rosas. Revolução de Maio foi uma revolução que aconteceu em maio. Essa revolução ela foi de grande importância, porque ela precedeu a independência da Argentina e a ascensão de uma república aqui no país. Então, no dia 1 de maio de 1804, inaugura-se o Coliseu Provisório, que ficou conhecido como uma sala revolucionária por causa dessa contemporaneidade com a Revolução de Maio. E foi nesse momento que o teatro argentino começa a ter uma independência, criar uma identidade. O segundo momento foi a Época de Rosas. Durante esse período, sofremos muita pressão política, mas tivemos um grande crescimento do teatro argentino. A próxima pergunta foi do Felipe Stempel, não sei, algo do tipo, que comentou o seguinte: Oi, mana, quando surge Roberto Pairó, Sandro e Laferré no cenário do teatro argentino? PS, manda um beijo para Renan e pede para ele me notar. Renan, nota o Felipe. Então, Felipe, essas pessoas que você citou foram diretores da época do século XX no teatro argentino. Essas figuras elas deram grande impulso no teatro, em especial nos anos 50, quando há um interesse por se profissionalizar, usar técnicas para os atores, dramaturgos e diretores. Essa época foi tão importante que foi dada a ela o título de Era de Ouro do Teatro Argentino. A próxima pergunta foi da Vivi. Então, a Vivi perguntou: sei que a Argentina passou por um período de ditadura militar. Explica um pouquinho qual foi o reflexo desse período no teatro. Beijos. Beijos, Vivi. Esse é o terceiro momento muito importante na história do teatro argentino. Em 1970, inicia-se uma ditadura militar aqui na Argentina. E como toda ditadura, houve muita repressão, muita censura. Por causa disso, muitos atores foram obrigados a sair do país. E só era permitido nos teatros independentes uma comédia leve, e para os teatros não independentes existia uma lista negra de temas que poderiam ser abordados. Porém, como forma de resistência, cria-se o projeto Teatro Aberto, que tinha o objetivo de, todos os dias, apresentações durante 2 meses com caráter político, criticando o governo do exército. Esse projeto foi sucesso de bilheteria, porque cada show era um ato antifascista. E por isso, uma semana depois, o Teatro Aberto foi incendiado pelo governo. No entanto, o sucesso do Teatro Aberto foi tão grande que outros artistas aderiram à iniciativa. E o interessante é que, nessas peças, a presença era permitida, só que era tudo muito condicionado e só era permitido em locais fechados. E meio que assim, o teatro podia existir, contanto que não fosse notado. As pessoas que poderiam prestigiar as peças eram apenas aquelas convencidas que o governo era ruim. A última pergunta por Paloma XX Xavier. Eu acho que é Xavier. Enfim. E aí, tudo bem? Fala um pouco sobre a representatividade feminina no teatro argentino. É isto. Então, Paloma, quando se fala de representatividade feminina no teatro argentino, não podemos deixar de fora as madres e abuelas da Plaza del Mayo. Essas mulheres, elas usavam fotografia no teatro como uma forma de denunciar as repressões da ditadura militar. Eram fotos de seus filhos, seus netos que morreram ou desapareceram durante o período militar. Essas mulheres, elas são de grande importância, porque desde o ano de 1977, quando o projeto delas começaram, elas significaram e até hoje significam uma forma política de denúncia. Atualmente na Argentina, contamos com diversos teatros. O Teatro de la Rancheria continua funcionando e hoje temos o Teatro Colón, que é considerado o terceiro maior teatro do mundo. O teatro aqui na Argentina atualmente continua sendo uma atividade muito fértil.
Temos o teatro contemporâneo argentino, que ele é único em todo mundo. E contamos com nomes como Patrícia Tartarion, Cartoon, Daniel Veronese, entre outros. Então, gente, é isso. Esse foi mais um Amanda Responde. Não se esquece de deixar o gostei, de compartilhar e de se inscrever no canal. É isto. Oi galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, depois de muitos pedidos, eu resolvi fazer o Maquia Estuda. E eu fiz uma votação no Instagram e a galera votou. E hoje iremos conversar sobre o teatro mexicano, ok? Então, bora começar com a maquiagem, né? O certo, antes de começar a falar do teatro atualmente e tudo, é buscar aprender a história dele. E eu tô olhando pro lado porque tem um espelho aqui, né, meninas? Então, o teatro colonial começa com um grande desafio enfrentado pelos conquistadores, que foi a evangelização dos povos nativos. E esses povos nativos eram naturalmente relutantes em abandonar suas ideologias e crenças. Gente, o Prime é esse aqui, tá bom? Então, os missionários cristãos encontraram no teatro uma forma de estabelecer uma nova religião. Então, o drama também serviu como meio de comunicação entre os dois mundos. Então, foi aí nesse momento que surgiram as pastorais tradicionais. Uma curiosidade é que nessa primeira fase do teatro mexicano, o público participou dentro da cena, não limitando apenas vê-lo como é hoje. Outra coisa é que graças a grandes figuras da literatura mexicana, como Sor Juana Inés de la Cruz ousou expressar alguns sentimentos de saudade pelo México pré-hispânico em algumas de suas obras. Então, o teatro também contribuiu para o surgimento de uma identidade crioula mexicana ao lado de sua independência, já que até então a grande maioria das obras que foram representadas eram de origem espanhola e francesa. Ok? A base que eu tô usando, desculpa, esqueci de mostrar. Essa aqui, ó. Essa cor, tá, meninas? Focou? Acho que sim, espero. Vamos falar um pouquinho agora do teatro do México independente, tá? Esse período foi um dos mais difíceis para a arte dramática. Por quê? Enquanto novos... Tem que passar aqui, viu, meninas? Assim. Enquanto novos teatros foram construídos após a Guerra da Independência, funções foram dedicadas ao circuito fechado da nascente aristocracia mexicana, tá? Então, durante essa fase, surgiu a zarzuela, que era um gênero que combinava música com teatro e ação dramática, tá? A curiosidade é que quando Porfírio Dias foi ao teatro, ele tornou o teatro popular e cotidiano, tá bom? Vamos começar agora a falar sobre o teatro independente até os dias atuais, tá certo? Eu tô usando esse pó compacto da Vult para fazer contorno, tá bom? Vamos lá. Durante a década de 1960, houve um aumento de teatro experimental. Então, esse teatro experimental rompeu com os canhões do realismo prevalecente.
Há uma coisa que vocês têm muita dúvida, né? Como faz o contorno? É assim, ó. Você vai medir aqui. Aqui. E aqui. Aqui em cima também, tá, gente? Eu não gosto de afinar o nariz, mas tem gente que gosta, né? Enfim. Vamos continuar nossa aula aqui, né? Atualmente, o teatro é institucionalizado e independente. Lembrando, né, gente, que essa maquiagem é para o dia, tá bom? Então vai ser bem rapidinha, tá? E não esqueçam de deixar seu joinha, tá? Se inscrever no canal e continuar votando nas nossas enquetes, porque eu preciso saber o que vocês gostam, né? O que vocês gostam de assistir, os conteúdos, né? Então, vamos continuar a nossa aula. Voltando, né, que atualmente o teatro é institucionalizado e independente. O teatro também oferece um vasto leque de atividades relacionadas com a cênica, tá? Não esqueçam disso. Provavelmente vai ser cobrado no Enem, na sua faculdade, né? Sempre bom saber isso. Então, de fato, o teatro trata sobre os temas mais diversos e para todos os públicos. Tá, meninas? E é isso. Bem básica para o dia. Espero que vocês tenham gostado. Tem algumas vezes que eu recomendo o uso de iluminador, porque eu acho muito legal e acho que dá um up na sua maquiagem. Ai, meu Deus, derrubei tudo. Mas, ó, vai dar um up na sua maquiagem. Ó, faz assim. Enfim, né? Assim. Tá? Sim, maravilhosa, tá? Pronto, é isso. Beijos, até a próxima. Se inscrevam, curtam e... Eu sou alegria, sou popular, intelectual. E há 400 anos, no país do futuro, sou a grande paixão. O início do teatro no formato como conhecemos no Brasil foi trazido na colonização. As artes teatrais serviram como instrumento de comunicação entre brasileiros e europeus, quando nas missões, padres como José de Anchieta trouxeram a representação de histórias bíblicas para catequizar povos indígenas. E nesse encontro, a prática passou a servir como instrumento dos dois lados da história. Foi, por isso, espaço de abordagem de muitos problemas, tanto do dominado quanto do dominador. Apesar disso, a maior parte dos registros conhecidos hoje representa a visão portuguesa, que usou da alfabetização e do poder político para perpetuar sua perspectiva. Esse período ficou conhecido como Teatro dos Jesuítas. A vinda da família real ao nosso território, em 1808, mudou as práticas artísticas da colônia. Com investimentos nas cidades que abrigaram a corte, foram construídos teatros e o público das peças se tornou cada vez maior. Outra mudança foi o engajamento do público. Com demandas pela República, parte da plateia passou a mostrar engajamento político, e os teatros viram manifestações acontecerem durante os espetáculos. Uma curiosidade é que as tendências estéticas do romantismo e do realismo foram fortes no teatro brasileiro, mas o naturalismo não se estabeleceu como os outros. Isso porque, na época, o público tinha preferência pelas peças cômicas e satíricas. Isso deu início à popularização das artes cênicas e, posteriormente, do cinema nacional no gênero da comédia. O teatro foi ausente no marco da Semana de Arte Moderna de 1922. Isso não foi bem recebido por muitos, mas ainda assim, a semana alinhou a arte brasileira às vanguardas europeias, enquanto, ao mesmo tempo, era construída uma identidade forte nacional. Nelson Rodrigues foi considerado o primeiro moderno,
inovando na peça Vestido de Noiva, em 1943, com a técnica da montagem. Misturou pela primeira vez passado, presente e futuro. A realidade, a alucinação e a memória da personagem se misturaram, revolucionando o teatro nacional. As ditaduras do século XX atuaram como força repressiva, com censura e tentativas de controle da arte. Mas foi também nessa época que surgiram as primeiras companhias de teatro estáveis, como a Arena e a Oficina, além da criação do Centro Popular de Cultura, o CPC, organizado na sede da União Nacional dos Estudantes do Rio de Janeiro, que fortaleceu a cena nacional. Nessa época, o teatro radiofônico também foi um sucesso, com peças adaptadas para esse formato, o que precedeu a popularização das radionovelas. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Caralho. Lucy. O Teatro Nacional é forte. Hoje, em São Paulo, ficam em cartaz em média 100 espetáculos por vez. Mais de 1.200 teatros dão lugar a peças em todo o território nacional. Como explicou Fernando Peixoto, são infindáveis as tendências do teatro contemporâneo. Há uma permanência do realismo e, paralelamente, uma contestação do mesmo. As tendências muitas vezes são opostas, mas frequentemente se incorporam umas às outras. Ahora es cuando es. Arriba, todo el mundo, una palmita ahí. La gente de allá afuera que no pudo entrar igual, arriba. Esos son mi gente también, vamos. Y los allá arriba se la están pasando bien. Ok, saludito arriba. Ahí, vamos a ver si se la saben. Y en el barrio, en la cachimba, se ha formado la gozadera. Y en el barrio, en la cachimba, se ha formado una gozadera. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Canten conmigo, a ver si es verdad. ¿Qué pasó? ¿Se la saben? ¿Cómo?